Fala galera, aqui é o Anselmo junto com o nosso gerente Douglas. Nós estamos aqui para fazer mais uma apresentação de um distribuidor, grande distribuidor, né? E eu quero apresentar ele para vocês. A gente vai bater um papo aqui, conversar um pouquinho com ele. O nome dele é Medeiros Brasil, Zil. Esse é o cara. Medeirão, primeira pergunta aqui, eu queria fazer uma pergunta para a gente iniciar o nosso podcast aqui. É o terceiro podcast, é um prazer tê-lo aqui conosco, é uma grande alegria. A gente, desde o início, quando a gente resolveu fazer o podcast, a gente pensava em você, porque você é um cara dinâmico, um cara alegre, um cara que batalhador, a gente conhece um pouco da tua história. E eu queria ouvir um pouco da história da Bacuriti, da tua história. Em que momento vocês criaram a Bacuriti? Qual o significado da Bacuriti? São essas primeiras perguntas para você. Deixa ele se apresentar primeiro. Não, ele vai se apresentar também. Fala aí, de onde veio, quantos anos tem. Seja bem-vindo aí no nosso podcast. Obrigado, Anselmo. Obrigado, Douglas. Obrigado a Sol Lopes pela parceria, pela confiança. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem o respeito e o carinho e a admiração e a nossa parceria que fica mais forte a cada dia. Bom, eu sou o Medeiros Brasil, né? Como ele já falou. Eu sou nordestino, sou potiguar, cheguei em São Paulo com 20 anos e meu primeiro emprego já foi com autopeças. E trabalhei em 3 empresas, né? Sempre fui em concessionária Ford vendendo autopeças, né? Meu último cargo foi supervisor de vendas numa concessionária Ford que nem existe mais, que é a Sandrecá. E lá o meu sócio teve a ideia que viu alguma coisa, falou que eu era um cara acima da média e queria montar uma empresa comigo, né? E eu falei, mas como acima da média, cara? Eu não sei falar, não sei ler, não sei escrever, sou analfa de pai, Beto de mãe, o que eu vou fazer? Mas tudo bem. Aí ele foi o idealizador, o Omar, que é meu sócio. Teve a ideia, levou para o Takeshi, o japonês que vocês conhecem, que até hoje ajuda a gente lá na empresa. Um abraço, Takeshi. Takeshão. Um abraço para ele. Então o Omar me apresentou até o Takeshi e o Takeshi, conversamos e o Takeshi falou, então beleza, eu trabalhava naquela época lá na Sandrecá, pedia conta e montamos a Bacuriti. Inicialmente o Takeshi montou a empresa no nome dele e do filho dele e falou o seguinte, no dia que essa empresa aqui andar, eu passo para o seu nome e para o nome do Omar. E assim foi feito. Ele criou a empresa no nome do filho, alugou uma sala no nome dele, pessoa física. Eles constituíram a empresa no nome dele e do filho dele. E a empresa começou a rodar. Depois de 3 anos que as coisas começaram, a empresa começou a pagar suas contas. Ele falou assim, agora a empresa é de vocês. Ô Medeiros, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, cortando um pouquinho, que depois você vai falar da Bacuriti. O Takeshi ele não se arrepende até hoje não, porque você ficou rico. Seu sócio ficou rico. Agora você Mas o Takeshi é rico também. O Takeshi, eu não sei se o Takeshi acompanhou essa vida financeira que vocês têm hoje. Mas não é, cara. O Takeshi já é um cara muito bem sucedido. É fazendeiro grande, é um cara que se aposentou com 45 anos, muito bem aposentado, teve um único emprego na vida. Uma pessoa fantástica. Se não fosse realmente o Takeshi, não existia a Bacuriti. Olha aí, sempre tem alguém, né, fazendo um diferencial. Como eu contei no outro podcast nosso, primeiro podcast, se não fosse a Sampel, a gente também não estaria aqui. Então sempre tem alguém nos ajudando, né? E conhece também, né? Que deu ajuda no início, né? Foi muito bom. Muito importante isso. E Bacuriti veio o nome da onde? Da onde foi criado esse Bacuriti? Então, a Bacuriti, exatamente, voltando no Takeshi, né? O Takeshi nasceu numa cidade por nome de Cafelândia, que fica ali na região de Lins. E nasceu num distrito, interior fala distrito, antigamente falava povoado, no distrito por nome de Bacuriti. E quando nós fomos montar a empresa, como todos que começam, acham que vai enricar de um dia para a noite, e o nome, assim, vamos criar a empresa, aí que nome põe? Eu falei assim, que tal colocar Bacuriti? E nós colocamos Bacuriti, eu aproximadamente já dei essa explicação do que quer dizer Bacuriti aproximadamente umas 10 mil vezes, mas com o maior prazer do mundo. Que legal, eu não sabia não. Então todas essas explicações eu não estava presente, eu não ouvi. Eu também. Mas legal, pô, que bom, que legal.
Doglinha, faz uma pergunta aí pro nosso Medeirão aí, Medeirão Antes de mais nada, né? Também mandar um abraço lá pro Salles, pro Omar, né? Até pro Takeshi aí também, né? Beleza, hein, Takeshi, não é você. Ô Medeiros, como que você tá sentindo aí o Automec? O que você sentiu lá? Foi um negócio que demorou 4 anos pra voltar, pandemia, aquela coisa toda. Como é que você tá sentindo aí o mercado? E dá um geral também lá da Automec, que rolou lá? Na verdade, esse ano nós não expomos, eu acho que talvez, vou até falar, pode ter sido uma infelicidade, porque o mercado estava carente e todo mundo sabe que foi a melhor Automec de todos os tempos a nível de público. Foi demais. E de negócios, né? Então, foi fantástico. Para nós, como visitante, foi bastante interessante, como hoje nós importamos 50% do que nós vendemos. Sim. Fizemos bastante contatos com novos fornecedores, com parceiros lá de fora que estavam aí na China. Além dos parceiros nacionais, como o Solopes, que foi um prazer estar lá com vocês, entre outros. Então, prospectamos alguns novos fornecedores, que provavelmente isso vai virar negócio futuramente e vai trazer mais resultado para a empresa. Sobre os negócios, eu acho que o negócio é muito... Eu sempre falo, na pandemia, muitas empresas do mesmo segmento quebraram e outras triplicaram o faturamento. Verdade. Então isso é muito relativo, porque vai muito de empresa para empresa e do que você está fazendo na sua empresa. Porque não adianta você ficar de braços cruzados esperando que aconteça alguma coisa que não vai acontecer nada. É a mesma coisa o movimento de vocês aí fazer esse podcast. Com certeza vai ter gente falando aí, puta, os caras são bobos fazendo esse tipo de coisa. Mas hoje em dia é muito importante esse tipo de movimento, que é uma soma de várias pequenas coisas que vai fazer a grande diferença nas nossas empresas. Você falou isso daí, né? Algumas pessoas podem até falar assim, poxa, por que isso, né? Eu vejo assim um ponto aqui que eu tenho sempre colocado assim no meu coração, que é informações que a gente pode levar para o nosso ouvinte, para o cara que está ali, gosta de pegar alguns podcasts para poder estudar, para poder verificar. Então, assim, é uma ferramenta que a gente leva até o cliente. Antigamente, né, Douglas, quantas vezes a gente saía de um lugar, viajava para poder apresentar um produto. Hoje, eu apresento um produto desse daqui e você sabe quem fabrica, quem não fabrica, quem é a Solopes, quem não é a Solopes, quem são os distribuidores que trabalham com a Solopes. Hoje a gente não tem esse negócio assim, vou blindar o meu cliente porque os meus concorrentes não precisam saber. Eu acho que desde que a gente começa a fazer uma boa parceria, e essa parceria é um resultado positivo tanto para a fábrica como para o distribuidor, os dois estão ganhando. E eu tenho certeza que o distribuidor, quando vai pensar em trocar de marca ou de produto ali, falar assim, não, vou comprar de outra fábrica, ele vai pensar 10 vezes. Tem garantia? Não tem? Será que a gente corre o risco de colocar uma outra marca ou não? Então, assim, eu vejo muito essa questão, sabe, de grandes parcerias. E a Solopes cresceu muito com parcerias. Sim. E assim, eu não tenho vergonha nenhuma, não tenho receio nenhum de passar quem são os meus, realmente os meus parceiros, né? E os concorrentes também. O importante é isso, Anselmo. O importante de tudo é você, de alguma forma, agregar valor para as pessoas. Mesmo que o cara, que hoje o fornecedor ou alguém que esteja assistindo o podcast não seja seu cliente ainda, mas ele está vendo que você é uma empresa séria, que você está aqui não para fazer graça ou para ganhar seguidores nas redes sociais, mas sim para agregar valor de alguma forma para ele, que é o mais importante. Pô, a gente é parceiro desde a época que vocês começaram lá, e a gente também estava começando, estava todo mundo no mesmo começando lá, e a gente preza muito isso, essa parceria com a Solopes. Lógico que a gente sabe, você sabe disso, que todos nós somos assediados, até porque o comercial das empresas, que nem o Douglas aqui, está aqui para vender. Então, da mesma forma de algum parceiro, já tem um distribuidor, já tem outro fornecedor, o Douglas, como gerente comercial, tem que bater na porta para vender o peixe de vocês. Claro. Só que lá na nossa empresa, lógico, a gente preza demais essa parceria, tudo que nós passamos, já passamos perrengues também, e vocês estiverem do nosso lado, tudo isso conta demais. Conta, né? Para que a nossa parceria cada dia fique mais forte e a gente agregue valor, porque eu tenho que agregar valor para você e você agregar valor para a minha empresa, que só assim é uma mão de via dupla, né? Ô Medeiros, desculpa, Anselmo. Pode ir. Você falou da história da Bacuriti, mas você não falou qual a idade da Bacuriti.
Olha, a Bacuriti fez 23 anos, mas esse ano vai fazer 24 anos. 24, meu número, né, gente? É o número dele. Mas não dá para falar que é um número seu, porque a Bacuriti já está na situação já bem colocada, todo mundo já conhece. Não tá que nem você ainda, né? Você tá falando que é seu número, né? Tá meio desconhecido aí. Conta essa história aí do 24 aí. Ah, não, porque eu gosto de coisa, quando eu falo é meu número, que as pessoas pensem o que quiser, né? É importante. Deixa eu achar que as pessoas, porque as pessoas falam meu número, ok. Ó, cuidado que a gente não sei, como é que diz aí, ô, produção? Cancelar. Os caras cancelam nós, hein? Não, o que eu gosto é mistério, né? Assim, 24, caramba. Cada um vai pensar numa coisa diferente, né? Assim, cara, esse cara não tem jeito, muito jeitinho, mas será que é? Ô Medeiros, e essa questão do início da Bacuriti foi mais pela linha Ford, né? Você começou ali com a linha Ford, né? Em que momento você identificou a necessidade do mercado para você colocar outras marcas, outros produtos ali de outra linha? Que momento? Você ou foi o Salles, ou quem deu a ideia de falar assim, vamos dar andamento agora, vamos colocar outras marcas, outros modelos, outros... Quem deu essa ideia aí? Antes de mais nada, só você falou no Salles, né? O Salles veio trabalhar com a gente. O Salles já trabalha comigo desde 88, ele cansa a minha beleza, tá? Ele tá pintando cabelo ainda? Não, agora tá... Não é mais... cajuzinho. Não é mais crescido em 2000, não. Aí o Salles trabalha comigo desde 1 de setembro de 88, na companhia Santa Maria de Automóveis. Quando nós montamos a empresa, ele trabalhava na mesma empresa que eu trabalhava, depois ele veio como funcionário e depois virou sócio. Hoje é nosso sócio, então... Rapaz, tô vendo que todo mundo entra funcionário e sai sócio. Eu acho que eu vou trabalhar na Bacuriti. Mas fazendo uma pergunta, quando virou a chave lá, assim, nós, como eu falei, todos nós viemos da linha Ford, trabalhava televendas, peças Ford. Certo. E quando nós começamos na Bacuriti, se fosse no início hoje, por exemplo, a gente só comprava a sua linha Ford, porque nós éramos especializados em Ford. Aí nós fundamos a empresa em 98, lá para 2002, foi, cara, eu acho que vai morrer todo mundo abraçado. Porque tinha muita gente saindo da linha Ford e trabalhando com Volkswagen, só Ford. Foi, aí me veio na telha, falei assim, cara, tem muita Hilux L200, tinha começado o movimento Hilux L200 98, 2005, mas 2003 para 2000, entre 2003 e 2005. Eu corri atrás, comecei trabalhando com os reparinhos de cilindro de embreagem, descobri os fornecedores e foi ali onde começou tudo. A gente não tinha catálogo, para a gente fazer catálogo, eu recortava, pegava um monte de catálogo em tudo que era lugar, depois eu cortava a foto, aí eu fazia aplicação no Word, que era o que eu conhecia, colava a foto, tirava a foto da foto da foto. E assim nasceu o catálogo. Foi assim onde nasceu o primeiro catálogo da Bacuriti, e foi aí onde é virado de chave. Eu acho que se a gente talvez tivesse continuado com a cabeça de virar fordeiro, não todo respeito aos fordeiros, tem muitos fordeiros bem-sucedidos aí, mas eu acho que a gente não estaria onde estamos hoje. A gente partiu aí pro lado naquela época começamos com Hilux L200, as picapes Ford a gente já tinha muito conhecimento, aí veio depois Frontier, Amarok e tudo mais. Mas se não fosse aquelas correntinhas, aqueles tensor de corrente, tava lascado, hein? Tá, você tocou num assunto bem importante. Os tensor de corrente, o nome, eu sei que o Anselmo vai fazer essa pergunta, mas já vou antecipar. O nome Markup, que é a nossa marca própria hoje, essa marca era uma marca que fornecia para as montadoras. Inclusive, era o único que fornecia os tensionadores para a linha Corsel, Del Rey, Belino, desde o Corsel 69 até o último CHT. Então, essa marca era uma marca bastante famosa, uma marca conhecida, e essa marca se perdeu pelo caminho. Aí eu fiz a consulta no INPI, que é onde você consulta marcas e patentes, a marca estava disponível, nós fizemos o registro de marcas e patentes e criamos a marca Markup. E foi assim onde começou, lá beirando 98, 2000, que nós criamos a nossa marca Markup. Que legal. Nossa, bela da uma sacada, né? Sacada. E essa linha da Toyota, você tem trabalhado muito forte, né? Eu não sei se você ainda continua trabalhando forte nessa linha, mas pelo que eu conheci quando a gente começou a fornecer para vocês,
há 18 anos atrás, mais ou menos, eu vi que a gente fornecia muito forte. Depois começou a Hilux e você pedia muito. Desenvolve essa bieleta da Hilux, tal, 4.4, 4.2, e você dava um estoque pra gente, né? Foi um grande parceiro nosso aqui que nos ajudou, até nos auxiliou em quais peças a gente deveria buscar no mercado para poder desenvolver. Né? E até hoje ele fala assim, pô, Anselmo, lançou um carro, eu tô com essa peça original, você não quer desenvolver? Então, assim, uma parceria é isso, né? Eu acho que é acima de todas as coisas, né? Não é só preço, né? Sim. O preço ele acompanha, claro que acompanha, mas a parceria em si, ela tem que ser muito forte. Tem que agregar valor para você e para mim. Então isso assim, eu vejo que sempre acompanhou essa questão da gente fazer esse trabalho junto, né? A Hilux, naquela época que você começou a trabalhar muito com Hilux, eu vi que você deu um boom muito grande. Você trabalhou praticamente ali com a linha de suspensão inteira, né? Freio também hoje. Fala um pouquinho sobre essas linhas que você trabalha hoje, né? Hoje era só suspensão, né? Quando na Ford era só suspensão ou era tudo também? Não, trabalhava com um pouco de tudo. Naquela época a gente pegava muito peça de concessionária lote, que naquela época tinha muito leilões que a Ford fazia de mercadoria, e a gente pegava muito isso. Então era o que aparecia, no começo era o que aparecia. Quando a gente migrou para comprar de fábrica, aí sim, a gente ia mais, por exemplo, a parte de suspensão foi onde nós começamos a focar. Hoje na Bacuriti, na verdade, o nosso foco a parte de suspensão, bieletas, somos muito fortes, mas hoje nós estamos ficando muito forte na parte de cilindros de embreagem, freios e embreagem. Por quê? A parte de cilindros de embreagem é um produto muito difícil de trabalhar, porque quando não dá garantia do produto, dá garantia que o aplicador aplica errado. Então nós estamos melhorando a cada dia. Hoje somos a única, falo sem medo de errar, somos a única importadora que temos o nosso cilindro com padrão original. Tem várias pessoas, vários importadores que tem, mas da Bacuriti é certeza. O nosso cilindro de embreagem, a gente bate no peito e pode falar, tem o padrão original. Nós desenvolvemos um sistema de qualidade, um departamento de qualidade, onde mesmo o mercado veio a amostra do fornecedor de fora, o produto está pronto lá, antes de estar pronto eu peço a amostra de novo do que está pronto, porque já teve caso do cara mandar a amostra, uma e depois mandar outra, ser validada a amostra, depois chegar a mercadoria que é prejuízo. Então hoje o nosso foco é a parte de cilindro de embreagem, mestre de freio, cilindro de roda, a parte de buchas e coxins de motor, a parte é um produto relativamente novo no mercado, que é o resfriador de óleo que vai junto com a bomba de óleo. Vende pra caramba. E a gente está desenvolvendo e crescendo essa linha gigantescamente. Vamos ficar bastante forte. Lógico, sem tirar o nosso carro-chefe, que é a parte de bieletas, a parte de suspensão. Que já tem, né? Essa parte, geralmente, a gente pega bieleta, a gente não importa, nem tem intenção de importar, porque já fizemos estudos, não vale a pena. Porque o risco é muito grande, porque como é item de segurança, e a gente tem vocês como parceiro, não vale é zero a possibilidade de importar bieleta. Depois do podcast que ela vai falar que vai trocar. Não estou falando aqui, não estou falando para agradar, aí não. Corta, é a realidade. Corta. Produção. Nós não temos intenção. Então é isso. Essa parte aí que a gente está desenvolvendo, cruzetas de cardan também, rolamento de cardan. Então essa linha aí. A linha está bem ampliada, né? Tá. Quantos itens você trabalha hoje? Quantos SKUs a gente tem cadastrado lá? Em torno de 25 mil SKUs cadastrados. Caramba! E a gente mantém em torno de 15 mil itens em estoque. Legal. É coisa pra caramba. Porque assim, queira ou não, quando você fala de importação, você compra aqui no mercado, você sabe que a gente chora no prazo de pagamento. Mas quando a gente importa, é a mesma coisa que vocês. Dinheiro. Dinheiro adiantado. Como vocês também, quando compram matéria-prima, a gente sabe que o prazo é muito curto. Então a gente sabe, tem bastante. Quase não tem prazo ultimamente. Exatamente. Os caras estão. Eu acho que é até saudável quando você tem essas condições de pagar um produto à vista, né? Sim. Porque você trabalha mais tranquilo. Se já gastou dinheiro e tal, não sofreu ali no seu fluxo de caixa, meu amigo, o que tiver lá dentro tá pago. Você trabalha mais tranquilo nessa questão, né? Então eu acho que a Bacuriti chegou nesse nível, né? De ela estar fazendo essas importações, ela está trabalhando muito forte com esses novos produtos que ela vem lançando. Então assim, é tudo dinheiro. Então entrou dentro da Bacuriti, a mercadoria já está paga. Então é uma vantagem muito grande, né? Para você negociar lá na ponta, né? Com certeza.
Você sabe que não é fácil, né, Anselmo? O fluxo de caixa hoje não é fácil para ninguém, mas a gente está, graças a Deus, a cada dia melhorando, cada dia aumentando. Antigamente a gente começou aí vendendo 10% do que importava, hoje já está 50% e 50%, que isso é muito importante para nós. Que bom. Ô Medeiros, eu queria perguntar um negócio para você. Eu entrei, cara, quando eu entrei aqui, você tinha uma fama aí, cara, de bravo, velho. Falou, bravo era pior que o Pitbull. Bravo. Aí tá, parece que, caraca, era bravo. Pior que o Pitbull. Era o Pitbull do que houve? Agora você... cara. Diríamos assim que hoje você é uma libélula. Eu acho que a mulher dele pegou muito no pé dele, os filhos. Fala aí. Então, na verdade... A Leia tem medo de você. Viu? Eu acho que a maturidade traz isso pra gente. Na verdade, eu realmente falava muito... bruto. Era muito bruto e falava muitas coisas, hoje eu vejo desnecessárias. Mas tudo isso é aprendizado na vida e faz a gente crescer. Mas quem me conhecia o outro lado... Muita gente não ia na Bacuriti que tinha medo de mim, mas quem conhecia e conhecia realmente... Quem é o Medeiros, né? Puta, o cara chegava lá e eram os caras que arrebentavam de vender para Bacuriti, porque chegava lá, eu só xingava alguma coisa, falava alguma coisa, quando alguém falava alguma coisa e não cumpria. Isso até hoje eu sou bravo. Mas, lógico, pode acontecer alguma coisa, um carro quebrar, tudo bem, mas mentira, eu sou meio tolerância zero para isso. E olha que eu não sou dono de verdade não, mas... Eu não gosto que você prometa uma coisa que não pode cumprir. Então é isso que às vezes ficava bravo pra caramba. E é interessante eu não peguei essa fase, viu, chefe? É interessante, você falou sobre a mentira, né? É interessante que quando você pega uma mentira e a pessoa que falou a mentira, ela começa a sustentar a mentira, ela sustenta dentro de você vários tipos de pergunta. Por que isso? Por que aquilo e tal? E ela vai se enrolando. Agora, quando a pessoa mente e fala assim, realmente eu menti, não existe nenhum tipo de pergunta após. Você percebeu? A pessoa já declarou. Então não adianta mais você ficar massacrando, né? Então é interessante essa questão da mentira. Quando você declara, fala, eu menti, errei e tal, me desculpa, o papo morre ali e parece que fica mais saudável, né? Com certeza. E outra coisa que eu, mudando, né, um pouquinho, eu não peguei essa fase, tá? Já vou adiantar que o Medeiros sempre foi muito respeitoso comigo, nunca subiu o tom de voz, já me cobrou duramente algumas coisas, mas dentro da parte profissional. Isso é um negócio que eu vi dentro da Bacuriti, muito interessante. Você no setor de vendas, o Omar no compras, depois na outra semana, ou num mês, uns 6 meses, o Omar estava na vendas, você estava na compras, o Salles está ali mais na área comercial, mas na área sempre fazendo rodízio, né? Mas agora também já estava lá no comercial. Os seus filhos, um passou por compra, outro passou por venda, filhos do Salles. Eu acho isso bem legal. Conta isso aí, como é que funciona esse rodízio? Então, nesses 23 anos na Bacuriti, eu sempre fui compras e comercial. Nunca tinha ido lá para o lado administrativo financeiro e sempre falei que não queria, não gostava, enfim. Sabe aquela coisa de você falar que não gosta, a criança fala que não gosta de uma comida sem nunca ter comido? Sem experimentar, né? E tive uma experiência maravilhosa no administrativo financeiro. Que legal. Foi assim, cara, eu me identifiquei demais. Não que eu não sou aquele cara que gosta de conferir números. E por isso que não fez Automec, tá vendo? Pro administrativo financeiro. Descobrimos que o administrativo virou pão duro. Eu comecei a meu dia lá no Não, foi Omar, descobrimos, Omar. O administrativo financeiro, o Salles é um cara que gosta, que tem conhecimento. Mas para mim foi uma experiência excelente, cara. Eu achava que era bicho de 7 cabeças e na verdade nada, maravilhoso. Um mais um é 2, menos um dá ficar um de novo. E tinha uma nossa equipe lá, administrativa e financeira, maravilhosa, com o Takeshi capitaneando. O Takeshi é o nosso chefe lá do administrativo financeiro, não poderia estar em melhores mãos, né? Então, assim, nós já fizemos, todos nós já rodamos ali. E hoje eu estou na parte de compras, voltei para compras. E agora ele volta a ligar para mim. Faz tempo que ele não liga. Escutar. Não, já faz tempo, mas agora assim, eu deixo os meninos só quando acontece alguma coisa. O Diegão, um abraço pro Diego aí também. Cuidado aí, molecada, hein? Pô.
Então eu estou na parte, cuido da parte de estoque, né, e compras. O Salles está no administrativo financeiro e o Omar no comercial novamente. Então nós estamos aí, sempre trabalhamos assim, somos em 3 sócios, eu falo que se os 3 pensassem iguais, tinha 2 sobrando. É verdade. Só que a gente, lógico, pode ter ideias ou pontos de vista diferentes, mas que a conversão convija para o mesmo lugar, para a mesma direção. Se por um acaso a minha ideia não foi aprovada, mas eu vou estar junto com os demais Hoje sócios. você aprova, mas antes não aprovava. 3 na sociedade até que é legal, né? 3 na sociedade. Não, 3 é bom porque assim, se for par, vai dar É o empate. voto Então, de Minerva. Alguém vai ter que... Ô Medeiros, e você tem visto agora no nosso mercado pessoas pedindo peças e o nosso mercado está sendo assim pressionado por aquilo que não tem? Você tem visto isso ou você acha que o nosso mercado está pronto a atender a necessidade do público? Eu acho que a indústria brasileira melhorou bastante, porque ainda tem a fama, muita gente, eu vi alguém falando ontem que a indústria brasileira é sucateada. Eu discordo, concordo em alguns pontos, mas discordo em outros, até porque assim, as empresas têm melhorado, haja vista, vendo aqui a Solopes, o tanto que vocês já fizeram investimento em maquinário, em até robôs, eu vi aí, vocês, então não vejo isso não. Não vejo que o mercado... tivemos um grande problema na época da pandemia, mas foi uma época, foi pontual aquilo, onde faltou mercadoria, faltava matéria-prima, faltava tudo. Mas hoje o mercado deu uma normalizada. Eu não vejo faltando muita coisa, não. Eu vejo que o mercado tá bom, as fábricas mudaram a mentalidade, né? Porque antigamente se qualquer fábrica que você colocava era um mês, e aí nego ficava ainda fazendo o maior furdunço para entregar, fazendo um monte de mazela para não entregar. Hoje não, você coloca, as fábricas mudaram a mentalidade, inclusive as fábricas grandes. Estão se preparando melhor, né? É. Eu acho que ela, com a questão da China aí, há uns 5 anos atrás, ela se abalou muito, né? Sim. Porque era uma competitividade de preço muito grande. Sim. Apesar da China, o pessoal falar tudo, mas ela existe empresas grandes lá com uma qualidade excelente. Sim. A gente sabe disso. Então o mercado interno aqui, ele recuou, ele cresceu, a China cresceu, e aí na pandemia o que aconteceu? China encolheu e a indústria brasileira, eu vejo assim, que ela cresceu bastante. Eu vejo pela Solopes, a Solopes cresceu praticamente aí uns 50%, 60% da pandemia para cá. Na pandemia nós crescemos 25%, e eu achei que nós íamos fechar a empresa. Então você vê o crescimento que tem. Eu estou falando pela Solopes e algumas outras indústrias que eu conheço também. O pessoal cresceu demais. Então o mercado hoje, para o Brasil, está muito propício, está muito positivo. Então eu acho que a grande diferença da indústria brasileira em relação à China, mas não em tudo, eu acho que assim, essa história da entrega ser mais rápida, porque assim, é a mesma coisa, se a Solopes começar a entregar com 60 dias, nego vai trazer da China a bieleta. Exatamente. Ou qualquer outra. Então você vê, eu gosto de dar exemplo do Mercado Livre, o Mercado Livre é a empresa mais valiosa da América Latina hoje. Eu fui no evento do Mercado Livre no começo do ano, fevereiro ou março, ela tinha 42 vendas por segundo, dá aproximadamente por hora 42 milhões de vendas. Caramba. Então a cada segundo, naquela época já tinha 42 vendas, enquanto passou um segundo tem 42 pessoas vendendo no Mercado Livre. Por que o Mercado Livre hoje é a potência que é? A logística, a entrega. Você compra, sabe que você recebe. Eu acho que vai ter um furo? Vai. O Mercado Livre hoje... Acho que nem o correio interessa mais para o Mercado Livre. O Mercado Livre desenvolveu uma forma de logística que não tem para ninguém. Então, eu acho que a grande diferença das indústrias brasileiras é ter corrido atrás disso, melhorar na entrega. Porque assim, cara, eu tive exemplo recente aí que eu trazia um produto da China, e só que demora, além de você ter que mandar dinheiro antecipado, você tem que esperar 90 dias, até 6 meses. A gente negocia com a fábrica nacional, por menor que... ainda deu uma diferença. Já está girando o produto, você já está comercializando o produto, a mercadoria, né? Tem pronta entrega, você tem prazo para pagar, então tem certas coisas que não vale a pena mais importar. O investimento é bem menor, né, Medeiros? A gente sabe que essa questão, muitas vezes, é uma ilusão até para quem acha que comprar da China é vantagem, porque ele vai ficar com o dinheiro dele 6 meses parado. E um produto sem estar girando no mercado, porque se ele compra hoje...
amanhã ele repõe, daqui a pouco uma semana ele vende de novo, então vai girando. De repente, será que essa conta, será que as pessoas fazem essa conta, esse tipo de conta também, né? E o estoque parado, você traz 1000 peças lá, porque você tem que trazer grandes volumes. De repente você passa 3 anos para vender essas 1000 peças que você trouxe. Será que é viável? Tem uma questão tem a questão também que pessoas que trazem extremamente por ego para falar que é importador, que isso e aquilo, não faz muitas contas. Quer bater no peito na roda de amigos, no network dele, falar que é importador, é isso e aquilo. Mas se você fizer a conta, certas coisas não compensa trazer importado nem da China, nem de lugar nenhum. Então você pega, por exemplo, a Bacuriti, pedido até às 16 horas. Tendo a peça no estoque, nós temos 3 transportadoras que cobrem 70% do Brasil, sai no mesmo dia. Você pega aqui o estado de São Paulo, Minas Gerais, o Rio de Janeiro, pedido até às 16 horas, no dia seguinte a mercadoria está na porta, o cliente está recebendo. Então, é isso. Aí você, sei lá, vou dar um exemplo. Esse produto específico na Bacuriti está 10% mais caro. Um exemplo, não estou falando que é isso. Sim. Mas o cara não quer saber, quem paga a conta é o consumidor que está comprando a peça. Ele, na verdade, um carro parado é custo, principalmente se o carro for para trabalho. Então, tem certas coisas que não dá para você fazer a conta. Cara, uma hora de um caminhão parado, de uma máquina, de uma coletadeira parada, custa uma fortuna. Então, esse negócio de preço, aquilo que você falou, é muito relativo. Porque assim, cara, lá na nossa empresa o atendimento pode ter igual, não é porque a empresa, eu sou um dos sócios da empresa não, mas nosso atendimento, nossos colaboradores lá, nós carregam o cliente no colo, dá mais, entrega mais que o cliente. Cara, fazemos o possível e o impossível para atender o cliente. Atender bem, entregar a mercadoria no mesmo dia, no dia seguinte o cliente está lá, então temos várias facilidades. E eu já vi, a molecada lá de venda sua é bem profissional, atendimento é bem... Você não vê ninguém falando alto, falando bem ponderado. Isso é muito importante na venda. Ô Medeiros, a Bacuriti tem filial? Temos sim, hoje a nossa filial é em Santa Catarina, Itajaí, onde a nossa importação hoje, a operação de importação é para Santa Catarina. Mas nós estamos com um projeto aí para o segundo semestre para que a gente passe a fazer uma operação também lá, porque lá hoje praticamente a gente vende por lá, mas 80% a 90% da venda é para São Paulo. Então a gente está tentando, nós vamos montar uma estrutura lá para passar a operar por lá. Então a nossa ideia inicial é todas as vendas que é para fora do estado de São Paulo, sai direto de Santa Catarina para o cliente. Porque nós já fizemos algumas contas e isso vai gerar valor para os nossos clientes, que é importante. Porque também eu não posso pensar, é bom só para Bacuriti, mas ruim para os nossos clientes. Então a nossa ideia é montar uma estrutura, aí o que a gente, São Paulo, vai vender só para São Paulo, como alguns grandes importadores já fazem, inclusive essa operação. Legal. Os seus colaboradores, você falou sobre a questão de atendimento, né, dos seus colaboradores. Existe treinamento para eles? Vocês fazem esses treinamentos? Vocês contratam empresa? Como é que vocês fazem? Porque eu vi que você falou de boca cheia sobre a qualidade da sua mão de obra dentro da tua empresa, né? Que você falou assim, chega aqui, todo mundo trata bem, leva o cliente no colo. Como é isso? Como é que vocês preparam? Nós damos treinamento, estimulamos eles buscar treinamento por conta própria, porque às vezes isso é uma coisa muito importante de falar. Porque às vezes a gente sugere um treinamento com um colaborador que não faz sentido nenhum. Às vezes já fizemos vários treinamentos com a empresa inteira e um ou dois ou alguns saíram insatisfeitos, porque não fez sentido nenhum para ele. Então eu acho que eu particularmente, eu gosto de dar meu exemplo. Eu estudei até a 5ª, 6ª série lá, sou filho de mãe professora, onde minhas irmãs todas são formadas, só eu que não quis estudar. E foi vender peça. Uma hora deu aquele estalo, um amigo indicou um treinamento que eu fiz lá em 2003, que foi onde mudou o jogo, como eu gosto de falar. Em 2003 eu fiz um treinamento que aquele treinamento me abriu as portas para eu ser quem eu sou hoje, a minha empresa. Inclusive, só para você ter ideia, em 2003, quando eu fiz esse treinamento, a gente já tinha montado, já estava todo mundo, eu falei para o meu sócio, se vocês não fizerem o treinamento, eu tô fora. Radical. Eles foram puto da vida, mas fizeram o treinamento. Eu não sou porque a coisa é para você, é interna. Eu não posso falar se... Para mim foi excelente, eu não posso falar por eles. Mas para mim foi
Foi demais. E assim, nós incentivamos sempre nossos colaboradores, nós levamos eles para treinamos, fazemos treinamentos coletivos e estimulamos eles a buscar atrás do que realmente faz sentido para eles também. Nós querendo fazer um treinamento lá, tem um espaço adequado, tá tudo legalzinho lá, dá para fazer isso daí lá? Dá sim, inclusive foi bom até você tocar nesse assunto, né, que a Bacuri tinha um dos projetos novos nossos aí, a gente visitar nossos clientes e dar treinamento, por exemplo. Nós já fomos aí em 2 estados brasileiros falar sobre cilindros de embreagem. Cilindro de embreagem tem outro nome aí que você estava me contando. Cilindro de embreagem... Por que burrinho? Porque o Brasil, como é um país, são vários Brasis dentro do Brasil, cada região do Brasil chama uma peça do nome. Então, por exemplo, aqui em São Paulo nós falamos cilindro, mas em algumas regiões chamam burrinho. Em São Paulo, alguns mecânicos chamam burrinho de freio, burrinho de embreagem, outros chamam bomba de embreagem. Enfim. Coitado do burrinho, né? Então, um dos nossos que a gente está desenvolvendo aí é visitar nossos clientes e foi muito interessante esses clientes fora de São Paulo que nós fomos dar treinamento, falar sobre cilindros de embreagem, que o pessoal sempre falou assim, cara, engraçado, é o produto que mais dá problema, inclusive de marcas famosas, que aqui não estamos para falar marcas, mas se falam, né? Falar de grife, né? Os cilindros grife dá problema, mas nunca vieram falar aqui. Vem a TRW falar de cilindro de roda e cilindro mais de freio, mas de embreagem ninguém... Aí o cara foi, o nosso colaborador, o Rodolfo lá, deu um show, ficaram muito felizes. E era gente que não queria mais comprar no nosso cilindro, acreditaram no que nós apresentamos e agora estão comprando em grande escala. Então isso é bem importante, porque eles viram que realmente nós corrigimos o problema e não estamos mais caindo nessa tentação. Lá vai nós fazer treinamento de bielétrico. E a gente... É importante. A mesma forma que você tem para colocar um produto da sua marca lá na ponta, nós também temos uma resistência muito grande dos mecânicos. Sim. Isso é real. Porque o cara fala assim, marca de grife não me dá problema. Fulano não me dá problema. Sua marca, qual é a sua marca? Nunca ouvi sua marca. Então ele já leva no coração dele uma descredibilidade. Descrédito. Vamos lá, errei essa palavra, mas é isso aí. Ela não dá crédito para você da forma que deveria. Sim. E aí para você fazer esse trabalho de campo, que nem eu e o Douglas, às vezes a gente vai fazer o trabalho de campo e tal, daqui a pouco a gente começa a ver que os caras começam a acreditar. E mal sabem eles que o nosso produto é o da grife muitas vezes. Exatamente. Né? Então assim, eles julgam pela marca. Sim. Né? Então assim, a gente às vezes tem um ótimo produto no mercado, mas eles são resistentes quanto à marca. A garantia que o cara da grife dá, a Solopes também dá. Tenho certeza que a Bacuriti também dá, dentro dos seus produtos. Esse trabalho que você faz em campo, vamos levar um treinamento, tal. Você levar uma pessoa lá para fazer um treinamento, ótimo. Você ganha um espaço naquele local. Mas o Brasil é muito grande, você vai ter que fazer aqui, vai ter que fazer ali, lá. Eu e o Douglas praticamente o ano todo a gente vai viajando. Quem quer que a gente faça palestra, vamos lá fazer uma palestra. E aonde a gente faz palestra, a nossa marca começa a ficar forte. Eu vejo que você está falando sobre isso, né? Sobre as pessoas acreditarem no seu produto. Sim, é uma coisa bem importante, eu sempre falo. Sempre de alguma coisa, principalmente de alguma coisa que não foi tão confortável para você e para a sua empresa, tem que tirar uma grande lição. Então, a grande lição nossa foi, nós tivemos problemas, como todos têm, inclusive as grifes, dos cilindros de embreagem. Nós corremos atrás, foi muito bom para nós. Tanto que nós reestilizamos nossa marca, inclusive por causa do cilindro que deu problema, e hoje é o nosso faturamento, hoje é o nosso principal produto, o cilindro. E foi graças ao problema que deu que nós não se acomodamos. Abriu os olhos, né? Nós não se acomodamos ou ficamos reclamando da vida, nós fomos atrás para resolver o problema, resolvemos o problema e estamos aí em faturamento. Hoje é o que nós mais vendemos na empresa, é cilindro. E uma coisa interessante, muita gente não quer trabalhar com cilindro porque é um garoto problema. E nós pensamos assim, cara, é isso que nós vamos focar. Esse é o mercado que eu quero, né? Esse mercado. É onde estão criticando, eu vou fazer um trabalho. Tem poucos concorrentes. É bom, isso é bom. Isso é bom. Os caras têm medo, né? Exatamente. Os caras têm medo, sabe que isso daí pra segurar o rojão mesmo, tem que ter o respeito do cara. O cara tem que ver e falar, se dá garantia eu dou, mas se der qualquer problema no carro eu assumo. Sim, com certeza. Então é a mesma que a gente usa, a mesma política que a gente usa também quando fala de garantia. Garantia é um negócio que quando fala pra mim que quebrou uma bieleta,
eu viro bicho aqui dentro. Eu vou lá pra baixo na fábrica, nervoso. Vou atrás dos caras, os caras ficam tudo doido comigo aí. Porque a gente faz um produto para não quebrar, né? Mas infelizmente existe os maus profissionais, que a gente já sabe disso há muito tempo. Mas também a gente não desmerece esse pessoal, porque esse pessoal pode vir a ser um bom profissional. Sim. Tem o cara que tem a oficina e coloca uma pessoa lá inexperiente. Como é um produto que não tem muita técnica para tocar, qualquer um pode tocar, mas o cara tem um macetezinho, um aperto, um torque. Se você não explicar isso tudo pro cara, não adianta nada você falar de garantia, não adianta nada a gente falar da qualidade do produto. E o respeito só vai vir depois que o cara falar, pô, eu tive um problema, mas a firma veio aqui, mostrou a qualidade, mostrou que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E é importante isso quando o cara reconhece, né? Ah, com certeza. É importante. A Bacuriti é bem conhecida aí no Brasil. Nós vendemos para os principais clientes, os grandes players do mercado aí nós atendemos. Do Nordeste ao Centro-Oeste, ao Sul, graças a Deus, a gente, por esse respeito que a gente sabe que problema vai dar, você vai comprar um iPhone, pode dar problema no iPhone. Sim. Não é porque é iPhone que não vai dar problema. Então, Volvo, Land Rover, qualquer carro vai ter uma garantia, não tem como não ter. Isso a gente sabe, mas eu acho que a segurança do cliente é saber como compra da Bacuriti, saber, se deu problema, a Bacuriti não vai virar as costas. Se comprei uma bieleta da Solopes, a bieleta, o Anselmo vai resolver o problema. Às vezes a gente sabe que a gente troca às vezes uma peça, que a peça, o problema não era defeito de fabricação, porque as pessoas esquecem que a garantia é por defeito de fabricação. Não é por defeito que o mecânico, o aplicador aplica errado. Então, o importante mas ok, a gente não vai queimar um cliente por causa de uma bieleta, ou por causa de um cilindro de embreagem ou qualquer outra peça. A gente vê o histórico que nós temos com o cliente também, para contemplar ele. Assim, cara, não vai ser aquilo, porque se ele está cobrando aquilo, o cliente dele está lá no balcão, se a gente não der a cobertura, não der a peça, aí ele vai pôr do bolso dele. Então, certas coisas não vale a pena a gente brigar ou arrumar encrenca com o cliente de forma nenhuma. Vira uma garantia comercial. Isso, né? Aí uma garantia de uma bieleta. Eu já vi coisa aí no mercado que o cara perder cliente por causa de uma garantia lá de uma coisa e perde, tá? Cliente gigante. Sim, tá? A gente sabe disso. Uma vez eu pedi pro cara trocar uma bieleta dessa pra mim, do Peugeot 206. E aí eu cheguei lá e falei assim, dá pra você trocar essa bieleta aqui pra mim aqui no meu carro? Aí eu levei um Peugeot 206 e mandei o cara trocar. E ele tirou a outra lá com a maquininha, tirou. E ele foi colocar a minha, e a minha peça aqui, ela tem uma entrada aqui para chave Allen, onde você toma o maior cuidado para que o cara não aplique errado. Aí o cara pegou, colocou as peças lá, pegou uma chave de boca aqui e apertou aqui em cima da coifa. E aí ele veio com a maquininha aqui, alicate de pressão, né? Alicate de pressão. E cortou a coifa. Cortou a coifa. Eu falei, meu amigo, não é assim que você vai aplicar, não. Não tem a chave Allen aqui pra você. Mas aí demora muito. Eu tenho 30 aí demora anos de muito. Ele falou pra mim, não, aí demora muito, aqui é mais fácil. Aí rasgou a coifa ficou rasgada. Eu falei assim, e agora? Não vai entrar sujeira? Não, mas não tem problema não, mas a peça tá nova, tá funcionando. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo no mercado que a culpa não é só da fábrica. As pessoas às vezes falam assim, a culpa é da fábrica, mas quando a gente chega lá na ponta também, tem um certo descuidado com o produto. Então, a gente tem que analisar, né, como a gente vai aplicar, se é a forma correta de aplicar ou não, porque senão você vai se desgastar o seu cliente, você vai desgastar a sua fábrica por causa de um produto mal aplicado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, Medeiros? Infelizmente, a maioria das garantias, vocês sabem disso, que são fábricas, a maioria das garantias não é o defeito da peça, a gente sabe disso. É um aplicador que não se atentou, aquilo lá, o exemplo que você deu da bieleta. O nosso maior problema no cilindro porque o cara, às vezes o cilindro é fácil acesso, o cara compra e troca o cilindro lá e dá umas 3 bombadas e fala que o cilindro não tem pressão. Para trocar um cilindro, por exemplo, de uma linha Honda, cara, até cara que veio da Honda não sabe trocar. Só o sistema de sangria do negócio é complexo? Demais, complexo demais. E outra, se você precisa tirar todo o óleo que está dentro dos 2 cilindros e colocar óleo novo. Se colocar um óleo só completar, contamina os 2 cilindros e dá garantia nos 2. Aí o cara chega com os 2 cilindros cheios de óleo e fala assim, deu garantia.
Aí você analisa, você sabe que muitas vezes o problema não foi aquele, mas você, dependendo do cliente, o parceiro, você não vai queimar um cliente por causa disso. Até porque o balconista, depois que a gente deu esses treinamentos lá para os nossos parceiros lá, melhorou, praticamente zerou as garantias, porque o balconista não tinha essa informação para passar. Primeiro que um tubinho de óleo da Varga custa R$42. Tem outras marcas que custa 28. Tudo bem. Não é porque eu não sabia. Anselmo, esse é da antiga. Nem então, existe a Varga. Até RW, eu sei. O bicho é velho, mano. Mas você sabia? Mas eu não sei se você sabe, é a única coisa que ainda usa o óleo Varga, tá? O óleo TRW hoje ainda a marca é Varga, porque eles usam. Então, mas é uma dica, eu vejo assim, é uma preocupação que você precisa passar para o mercado, porque não é só completar o óleo, porque geralmente, quantas vezes eu já fiz isso, completo o óleo, e aí você mal sabe que você está com um óleo ali já usado e bem usado, e aí você coloca um óleo novo, o que ele vai se tornar? Não, e o detalhe é o seguinte, ainda agrega valor de venda para o balconista, porque assim, além de você orientar corretamente, o cara vai vender mais 3 tubinhos de 40 cruzeiros, mais 120 conto de venda. E a durabilidade? Só que assim, você tem que estar pensando... Eu não estou pensando nisso, estou pensando que o cara coloca o cilindro lá e não tem a garantia, e todo mundo sai satisfeito, tanto o cliente, quanto a loja, quanto nós, como importador. Esse detalhe que você falou, até lembrando de umas visitas a algumas fábricas, né? Quando eu trabalhei lá no Mercadocar. E o cara, eu estava dentro de uma empresa que chamava Varga Freios, lá daquela época. O cara explicando o fluido de freio. O fluido de freio, apesar de ser um líquido, né, ele esquenta bastante, ele absorve muita umidade. Então é hora que você falou assim, contamina o outro, e contamina mesmo. Essa umidade passa para dentro lá do cilindro, e o cara não passa pela cabeça dele que o que está lá dentro já está contaminado, porque ele já absorveu a umidade do tempo que está lá dentro. Aí o cara mete o pé no freio na serra, dá aquela borrachada num breque e volta no mecânico, tá com problema, vê lá a pastilha, tá tudo legalzinho. Não é nada. Simplesmente uma troca de fluido, uma educação, um treinamento, o cara vai e acaba absorvendo é o que você falou, né? Conhecimento não ocupa espaço na cabeça e salva a vida, viu? Porque se você não troca um fluido, um burrinho lá, peguei até o burrinho agora, burrinho. Você troca o cilindro e não troca o fluido, cara, isso é um erro primário, né? Não, eu sou um estudioso sobre aplicação, sobre peça, eu sou muito criterioso. Tudo que você não estudou quando era criança, você resolve estudar agora. Dentro do exemplo dos meus funcionários que treinar o que faz sentido, é isso, cara. O que eu gosto de estudar é sobre o mercado. Você gosta de informação, né? Informação, porque sim, informação... Quando você coloca lá no meu site site Bacuriti, uma aplicação que tem o ano fechado, 2012 a 2018. Quantas vezes você não brigou comigo, hein? Não, ele fecha o ano dessa bieleta, meu. Você tá deixando em aberto. Porque assim, vai gerar erro futuramente. Sim. Porque você vai... O cara vê lá... O cara que conhece sabe que não serve... O Focus 2000 em diante morre em 2009. 2009 é 13 é outro, 2014 é 18 é outro. Mas o desinformado tá vendo 2001 em diante, compra por 2018, não serve de jeito nenhum. Então uma coisa importante, pessoal, o site Bacuriti, modéstia à parte, é o melhor site de autopeças do Brasil. Lá você, como nosso cliente, se você não tem acesso ainda, é só falar com o seu consultor. Você tem acesso a preço, inclusive com imposto do teu estado. Se você tiver qualquer estado do Brasil, lá o seu preço, para não ter surpresa, já está calculado o imposto. Então, a Bacuriti tem o melhor site do Brasil, onde você acessa com o seu CNPJ, faz login e senha lá, e você tem acesso, você faz pedido pelo site, e você tem... site completo, então. Completo, porque... Esse bicho é comercial, existe... viu a câmera ali, ó, Existem alguns sites aí de grandes players do mercado, grandes distribuidores aí, inclusive os maiores, que tem os sites que vendem pelo site, mas não calcula ST, não calcula nada. Bacuriti calcula, pode conferir lá
com certeza absoluta. Então, se eu for comprar uma peça hoje na Bacuriti, entrar no site da Bacuriti, quero um borrinho de freio, quero um borrinho de freio, tal. Eu estou em Manaus. Lá vai aparecer o custo para ele custo final. Para ele, lá com transportadora, com tudo. Não, custo da peça. Da peça. Tá. Lá, mas pode ser um jeguinho, tá? Porque assim, tem inclusive lá em Manaus, como é Zona Franca, já tá o preço. Cara, nem prestando atenção que eu falei. Já tá em Zona Franca. Para, Douglas, pelo amor de Deus. Então os caras de Manaus vai te matar lá, filho, quando você for pra lá. Não, os caras de Manaus os maiores clientes de Manaus são clientes da Bacuriti, graças a Deus. Obrigado aí, parceria. Vocês são fera, vocês fazem parte da nossa história Bacuriti. Isso aí. Temos bastante cliente lá também. Verdade. O cara falou que ia me fazer eu visitar os clientes lá. Eu falei, é mesmo? É, pô. Aí o cara mandou um vídeo lá do cara dentro do carro, mano. Daqui a pouco um monte de índio na pista, mano. Só 100 pau de pedaço. Só pra você ter uma ideia, uma vez que eu fui pra China, quando pegamos o avião aqui em Cumbica, o avião fazia escala em Dubai, e eu vi um caboclinho meio assustado lá, eu fui na última cadeira, deixei pra marcar o voo na última hora, peguei na última fila mesmo do avião. E eu cheguei lá, tinha um caboclinho meio assombrado lá, falei, cara, você é da onde? Eu falei assim, sou de Manaus. Eu falei assim, rapaz, você é católico? Eu falei, começa a rezar que esse bicho vai balançar no deserto do Saara lá. Mas esse caboclinho meteu o pá de queixo a rezar. Só vi ele com... E eu dando pressão pra variar. Já não era mais. Imagina, 14 horas de voo, eu falando sem parar na cabeça do cara, velho. 5 terços. Aí no fim das contas, não vai chegar vivo. No fim das contas ele ia uma turma da Honda, né? Porque a Honda, certo. A Honda motocicleta ela em Manaus, e eles estavam indo para Singapura, né? A Honda tinha ganho um prêmio pela Honda lá, mas aí eu infernizei a cabeça desse caboclo, velho. Falei assim, cara, esse avião cai, cara. Ó, que legal aí, Medeiros. É o trabalho do nosso pessoal do marketing. Marketing. É o trabalho do Nando ali, né? É. Parabéns, Leandro. É isso aí. Ajuda bastante vocês. É muito bom. Vocês do marketing aí, vocês que cuidam de. Mas aí daqui a pouco vai ter ali o seu. Faltou só ali o. Não, vai ter os seus arrobas aí da Bacuriti, o seu particular. Demorou, aí sim. O pessoal não perde tempo, não. Pode curtir lá. Aí, pessoal, segue. Aí, ó, apareceu aí. Tá Medeiros Brasil _BR. Segue a Bacuriti nas redes sociais, que temos novidades diariamente lá também. O meu pessoal aí, o Instagram pessoal também é medeirosbrasil _.br. Estou sempre falando alguma coisa, com certeza absoluta. Para alguns pode ser bobagem, mas a intenção é sempre agregar valor na vida de quem está assistindo e dos nossos clientes. E as suas lives, Medeiros? Vou botar aí. Eu não me esqueço de uma live que você participou. Você falou assim: quem tem família não fica sozinho na live. Nós também sabemos disso. Deu 30 pessoas, só família. Não, mas é duro, cara. Quando você vai fazer uma livezinha, tem beijo, mãe, beijo, tia. Tem 2 pessoas lá. Não, mas eu mandava igual uma guila, mandava abraço pro açougueiro, pra todo mundo. É a estratégia do marketing, né, meu? É isso aí. Medeiros, agora eu queria, pra gente já ir finalizando aí, chegar no final, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nossa parceria, né, Solopes, com vocês. Como é que ela está sendo, assim, vista não só pelo Medeiros, mas pela Bacuriti, né, pela equipe Bacuriti, porque de vez em quando eu também vou lá, acompanho o motorista, faço entrega lá com ele também, na hora que eu vou fazer uma visita para você, e eu vejo que os meninos falam muito bem assim da Solopes lá, os seus meninos. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa não é transição, né? Esse momento que a gente está passando com a Bacuriti, né? Desde o início até agora, como é que está esse trabalho com a Solopes? No seu ponto de vista e naquele pessoal que trabalha ali embaixo, ali, recebendo mercadoria ali da Solopes, como é que é? Sim, só avisar para não pegar o nosso bebê chorar, um motorista, que ele sempre vem aqui, vocês dão seu até... Wilson, pô, abraço pro seu Vocês Wilson. dão até almoço, caramba. Cuidado, Wilson, pego você, moleque. Deve vir aqui, ele almoça aqui, às vezes ele traz chocolate pras meninas aqui, rapaz. O seu Wilson a gente cuidado que o Wilson tá solteiro, viu? Ele tá solteiro. Tá na pista, hein? Tá solteiro. Eu ia mandar um recado aqui, mas deixa pra lá. Então, galera,
Futura namorada dele. Anselmo, é muito bom ser parceiro da Solopes, até porque... Rapaz, isso aqui... A gente... O cara tá arrebentando, isso é carga rápida. Tem que hoje o irmão vai ter que dormir amarrado ainda. Então é muito confortável essa parceria da Solopes, até porque a gente tem abertura, não... E você é esse cara, atende qualquer pessoa, como eu na Bacuriti. Na Bacuriti, qualquer um cliente ou alguém ligar na Bacuriti e falar com o Medeiros, eu vou atender. Não tem aquele papo de se esconder, que ele é dono, não sei o que, não atende não. Lá na Bacuriti, como aqui na Solopes, tem essa liberdade de você falar, qualquer um, liga qualquer um da empresa, seja o nosso pessoa da nossa recepção lá, fala com você e você sempre... Você não, a Solopes, o Douglas, Sim. sempre são corteses com a gente. E assim, Anselmo, eu acho que a gente precisa aumentar a nossa parceria na parte de metal borracha sua, que está crescendo a cada dia. Eu acho que isso aí é um desafio que a gente já começou algumas vezes, que a gente precisa melhorar. E aquilo que você falou, a Bacuriti também não busca só preço. A Bacuriti busca várias coisas. São valores, qualidade... esse respeito que a gente tem, então tudo isso conta e é muito confortável ter vocês como parceiro, porque assim, todas as pessoas que ligaram na Bacuriti, eu tomo a liberdade de passar o seu contato direto para qualquer um que me pedir na Bacuriti, que não tem esse problema, mas se enroscar qualquer coisa, fala com o Anselmo diretamente lá, que eu tenho certeza absoluta que você vai direcionar para resolver isso. Então para nós é muito confortável, porque nós não temos problema nenhum de garantia. A garantia que um dia apareceu ou vem aqui, a gente sabe também que foi geralmente um erro de um aplicador, alguma coisa, e vocês nunca recusaram uma garantia, mesmo sabendo que o problema não foi defeito na peça. Então tudo isso conta bastante. Sim. Então eu acho que o que a gente precisa melhorar que eu falo, talvez um portfólio. Até da nossa parte, é o portfólio que vocês estão crescendo na parte. Uma coisa que a gente não falou aqui, que é a parte da linha premium de vocês aqui, que eu tenho acompanhado a evolução, realmente é um produto diferenciado, vale muito a pena quem não compra ainda o produto premium. É premium mesmo isso aqui, não é premium não, é premium. É um produto que você pode colocar numa Land Rover, numa BMW, num Jaguar ou qualquer outro carro com segurança, com certeza absoluta você vai ficar satisfeito. E essa peça aqui, ô Medeiros, é uma peça totalmente reforçada, é fora da linha do comum, sabe? A gente, quando falou em lançar, falou, vamos lançar uma Premium. Mas a Premium, qual a diferença que tem? Só a cor? Não. É toda uma estrutura interna da peça, ela tem um reforço interno. Então, assim, ela tem uma durabilidade aí, que a nossa peça aí, essa bilheta de Cobalt, Corsa, esses carros aí, ela tem uma média de peso ali que ela aguenta ali de 500, 600 quilos. Quando a gente fala de linha premium, ela chega até 900 kg de pancada para o pino saltar. Que o maior problema ali é os pinos. Sim. É os pinos, é ele não soltar. Então assim, quando existe algum problema de soltar o pino, ou essa peça, na hora de ser processada ali no nosso produto ali, na máquina ali, ela foi injetada ali numa pancada e ela estourou o nalho interno, por isso que ela salta o pino. Mas se não teve nenhum atrito a mais ali, se não teve nenhuma trinca, a durabilidade ali da peça normal é 500 a 600 kg. Dessa blindada chega a 900 e poucos quilos de pancada para ela saltar. Então ela tem uma resistência muito maior, né? Não é só porque ela é preta, outra não é preta, outra é branca. Não é. É porque realmente ela foi preparada para isso. Porque ainda tem uma... Tá pesado, né? Falando da parte técnica. Porque ainda tem uma cultura... Não, né? Porque ainda tem uma cultura no Brasil que... Ainda, infelizmente, tem isso que, assim, vai ter pessoas que vai falar assim, tá fazendo uma Premium aí para vender um pouco mais caro. Não. Mas não é que é mais caro, gente. Se você pega um produto acima do que é tudo tem custo. Então, você quer um produto Premium, você vai ter que pagar o produto Premium. Então, assim, se a durabilidade é 6 meses, 1 ano mais, você tem que pagar o preço. Então, é isso. Se você vai colocar... É a mesma coisa, você vai comprar qualquer coisa. Aqui nós temos um exemplo de produto normal e Premium. Exatamente, e é nítido. É nítido, não é uma questão de... Isso não quer dizer que a bieleta normal dele, a bieleta normal não seja boa. A bieleta normal dele já é acima da média. O problema é que a Premium é Premium mesmo.
Ela é reforçada mesmo. É top mesmo. E o pessoal tá colocando até em carro blindado agora essas peças, porque ela tá tendo uma resistência maior. Até porque assim, você sabe que carro blindado, por exemplo, não tem a concessionária, a montadora não... É nítido isso, que alguém já viu alguma montadora fazer carro blindado? Não tem nem vai ter, gente. Não existe nenhuma montadora. Aí você blindou o carro, peça de suspensão já não tem garantia. O carro aumenta, dependendo de uma Pajero, 5, 6 mil quilos. Então você pode colocar com certeza uma bilheta dessa aqui, que não vai ter problema. Você pode pôr sem medo. Então é isso, Anselmo. Agradecer aí a família Solopes, o Douglas que veio agregar aí. Quando entrou o outro menino, eu falei pro Douglas, pô, volta aí, cara. Fala isso, ele tá vendo a live. O cara tá vendo a live. Não, mas ok, tá vendo a live. Não é que eu não... Eu tô enchendo o saco. Não é que... Era uma pessoa maravilhosa. Eu tenho certeza que é uma pessoa até do convívio de vocês, amigo e tudo mais. Não é isso. É porque assim, você tem que ter... Pessoas mais técnicas, né? E outra, ele é excelente em vendas, mas talvez não vendas de peças, porque requer conhecimento. O Douglas, como estava falando aí, trabalha com isso desde os 14 anos. Então ele sabe na prática o que é um problema de qualquer peça. Então é isso, quando eu falo, volta Douglas, não é porque o menino, pelo contrário, eu tenho ele nas redes sociais. O Douglas, não sei se você sabe, mas ele nasceu dentro de uma mecânica. É o problema que dizem que ele é meio borracha fraca, né, cara? Não, mas então, ele nasceu dentro, o pai dele era mecânico. Toda live os caras me pegam pra Cristo. O pai dele era mecânico, né, Douglas? Seu pai sempre foi mecânico. Então, assim, ele nasceu dentro da mecânica. E a mãe dele, quando foi anunciar que tinha a bolsa estourada, o Douglas saiu. Vazou o óleo. Vazou o óleo. Em cima da... Estourou o óleo da Aí pronto, nasceu dentro de uma mecânica. É por isso que ele gosta, é apaixonado por peça, é apaixonado por esse mercado e conhece muito, muito bem. Eu não conheço um terço do que ele conhece, mas é devido a isso daí, é viver isso, né? Viver a mecânica ali, que é a coisa que ele fez um trabalho muito forte ali em campo ali, através de outras empresas que ele trabalhou. Então, assim, agregou muito. O Solopes cresceu porque é qualidade de mão de obra. Que nem vocês procuram na qualidade de mão de obra, a gente tem também. Sim. Então a gente vai crescendo junto, né? Uma característica legal aqui da Solopes, que também o pessoal fala que na minha empresa tem também, é o clima leve, né? Você não chega naquela empresa, um clima pesado, funcionários olhando... Lá o pessoal fala assim, nós ganhamos pouco, mas se diverte. Se alguém tiver meio em depressão, chama o Medeiros na sala, ele já conta a piada que é repetida, mas nego dá risada que é o chefe. Mas não é, é ruim você chegar numa empresa que tá nego se olhando, aquele climão pesado, que a gente é nítido isso, não precisa... Então você chega aqui, você entra ali na fábrica, você percebe que o pessoal, os seus irmãos, que cada um também cuida de um pedaço aqui da empresa, cuida de uma área, que isso é importante. E a gente sente isso entre vocês, sócios. Você conheceu até o Moambeiro hoje? Pois é, o peruca é foda, hein? Quem é o peruca? É o Galo? É o Lucival. Ele veio da outra vez, o Galo não tinha cabelo, nasceu, né? Peruca nasceu, pô. O cara Henrique, o cara põe, puta, mas aquela ali tá, bicho, tá parecendo... Ele tá mais cabeludo que o filho dele, mas mano. Mas tá caju, aquela porra, erraram na tonalidade do negócio. É zoeira. Pra ganhar dinheiro, vai fazendo Caramba, velho. Se ele estivesse vendendo muamba do Paraguai, ele tava fudido, tava careca. Então. Não ia ter dinheiro pro implante, não. Mas é isso aí, Medeiros. Eu quero agradecer mais uma vez esse momento que nós passamos juntos aqui, conversando, batendo um papo, rindo, se alegrando aqui, a gente conhecendo também um pouquinho mais da Bacuriti, da história da Bacuriti, da sua história, né? Eu fiquei sabendo também que o Medeiros tem 5 netos. 5 anos. Rapaz, não é, bicho, cara, que... é trabalhador esse homem. É que eu tenho 4 filhos. Minha missão era povoar o mundo. Meus filhos estão dando sequência, né, cara? E os seus filhos têm empresa? Você falou que eles têm empresa, né? Meus filhos todos já trabalharam na Bacuriti, exceto a minha filha mais nova. Não aguentou você, foi montar o negócio deles. Já trabalharam. O Nicolas, que é meu filho mais velho, trabalhou 17 anos lá na empresa. Começou com 14. Esse ano vai fazer 34 anos já. Falando nisso, o Nicolas tá bravo comigo. Ô, Nicolas, me perdoa, filho. Então, o Nicolas, ele falou que ia mandar as peças, mas parece que não tá pronto, hein? Tá brincadeira. Não, mas brincadeira à parte, meus filhos têm empresa também. A Bacuriti, só para você saber, falamos de acessar site e tudo mais. Lembrando que
que a Bacuriti só vende para a loja de autopeças e distribuidores. Meus filhos têm empresas totalmente individual, nada de Bacuriti, a empresa é deles mesmo, não tem nada meu nada. A única coisa é aconselhamento de pai, quando eles me pedem também, até porque já são todos adultos e conhecem pra caramba do mercado. Então eles têm lá o comércio de autopeças também, mas é varejo, é outro segmento, então bem, graças a Deus, que é a maior felicidade do pai é ver os filhos bem, então graças a Deus eu sou privilegiado, tenho filhos maravilhosos. Só para você ter uma ideia, todos os dias nós almoçamos juntos, eu e meus 4 filhos em casa. Então, que privilégio, hein, Medeiros? Todo dia é um evento lá em casa. Que privilégio, muito bom. Obrigado, Medeiros. Mais uma vez, quero agradecer aqui toda a equipe Solopes também por esse podcast, por esses momentos que a gente está passando juntos. O Douglas aqui, sempre comigo aqui, é um parceirão aqui nos podcasts. E mais uma vez aqui o Medeiros também fazendo um papel muito legal com a gente, falando um pouquinho da sua empresa, da sua história, dos seus produtos, do que a gente encontra no mercado, quais as necessidades que o mercado tem também, né? Esse treinamento lá na ponta também é muito importante, a gente faz, o Medeiros também faz. Então assim, se toda a indústria se preocupar em fazer esse tipo de treinamento lá na ponta, né? Eu tenho certeza que vai ser profissionais diferentes lá na ponta, né? E tem essa carência de um bom profissional na ponta. Às vezes a gente critica, fala, aquele profissional, mas será que estão tendo treinamento? Será que eles estão sendo bem vistos, né? Então a gente se preocupa com isso também, a Solopes se preocupa com isso. Então quero agradecer mais uma vez e eu quero que você dê um like aí na Solopes aí, acompanhe no Instagram, solopes.indústria, nós temos lá no YouTube, Solopes. Seguir lá o nosso canal, Peças. acessar o sininho, né? Isso, dá um ok lá pra gente lá, diga que se você curtiu, se você não curtiu, e se você não curtiu, curta, que é muito bom esse momento que a gente está passando junto. E na próxima semana teremos mais podcast, vai vir mais novidades aí pra você, e tamo junto. Obrigado, Medeiros, mais uma vez. Hein? Deus abençoe sua vida, sua empresa e tudo que você fizer venha ter sucesso, porque é o que aconteceu até hoje, né? O sucesso vem crescendo ali, tá bom? Obrigado a todos e tudo de bom. Obrigado, equipe, aí, por ter filmado nós aí, ter cuidado da gente aí. A produção. E todos com Deus aí. Obrigado. Produção é 10. A produção é bravo. Um abraço, valeu, até Obrigado, mais. gente. Valeu, até a próxima. Até a próxima.